Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, falando sobre Gabigol. O presidente do Corinthians recebeu o vice do Flamengo, tá? Em sua posse. O Marcos Braz estava presente lá na posse e falou sobre Gabigol. Depende deles. Augusto Melo admitiu conversas adiantadas para a contratação do centroavante. Marcos Braz, do Flamengo, foi à posse do novo mandatário corintiano e aumentou questionamentos sobre negociação. Augusto Melo, ao ser questionado sobre Gabigol, disse o seguinte, abre aspas aí, conversa adiantada, depende deles, é um atleta que nos interessa e tem nossas características. Fizemos a nossa parte, sabemos que é difícil, um dos melhores jogadores do país, ídolo por onde passou, e nos interessa, está caminhando bem, se Deus quiser. A presença do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, na cerimônia de posse de Augusto Melo, aumentou ainda mais as especulações em torno da possibilidade de negociação. Segundo o presidente corintiano eleito, a aparição do dirigente do clube carioca não tem relação com a negociação em curso. Marcos Braz veio representando o presidente Landim. O futebol tem que ter essa harmonia e essa integração. Assim como fui na posse do presidente Marcelo Teixeira no Santos. A negociação com o Gabigol nos interessa, estamos conversando. Vai depender deles, é um jogador que não é barato e tem nossas características. Seria um sonho. Se não der certo, a gente tem um plano B e C, estamos partindo para isso. Sem investidor, disse Augusto Melo. Gabigol, isso tem que ser ressaltado, tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024, com outros 3 anos de vínculo acertados. No entanto, a renovação ainda não foi assinada entre o presidente Rodolfo Landim e também, obviamente, os empresários do jogador. Gostaríamos de ser mais claros. Como falo do Gabigol, ele me interessa, quem sabe, depende deles. Vão vir grandes surpresas. Não vamos abrir mão de ter um time para ganhar tudo. Sou corintiano e sei o que passamos no ano passado. Lembrando que a multa rescisória do Gabigol, galera, atualmente é mais de 100 milhões de reais para clubes do futebol brasileiro. Então, digo e repito, já falei algumas vezes aqui, o Flamengo não vai vender o Gabigol para o Corinthians. Vender, o Corinthians parece que está seduzindo o Gabigol, e se o Gabigol chegar lá no Flamengo e pedir para sair, beleza. O Flamengo vai virar para o Gabigol e falar, você quer sair agora, nessa janela de transferência? Então fala para o Corinthians chegar aqui e pagar os 100 milhões de reais. E aí você deixa o Flamengo. Se não, Gabigol, você vai continuar aqui no Flamengo, porque nós não vamos te vender para nenhum clube brasileiro. Pode chegar um clube do exterior, da Europa, da Arábia, no Flamengo e oferecer uma quantia absurda e o Flamengo fazer negócio. Agora o Corinthians chegar lá no Flamengo e negociar com o Flamengo a compra de Gabigol nessa janela de transferência, digo e repito, chance zero. O Flamengo não vai vender Gabigol para o Corinthians. Essa é a resposta que eu tenho da diretoria do Flamengo e faz total sentido. Se vende o Gabigol para o Corinthians, você reforça o rival. É o último ano do presidente Rodolfo Landim e eu duvido que ele vai querer ficar conhecido como o presidente que vendeu o Gabigol para o Corinthians. Duvido. Isso não vai acontecer. E o Marcos Braz, olha só para vocês terem noção, Marcos Braz, depois da posse do novo presidente do Corinthians, foi embora, tá, do Parque São Jorge, sede do Corinthians, no mesmo carro que Rubão, que é o diretor de futebol do time paulista, que está dando várias entrevistas também, falando pelos cotovelos. As duas diretorias, obviamente, estão mais juntas, mais aliadas, mais alinhadas. Então, certamente, isso aí eu não sou contra não, tá? Eu acho que tem que ter um bom relacionamento com todos os clubes mesmo. Agora, o Marcos Braz, foi lá na posse do presidente do Corinthians. Ele ouviu tudo que o presidente do Corinthians disse. O que ele deveria fazer é, na saída, dar uma entrevista para o jornalista presente e falar, olha só, o Augusto Melo disse aquilo ali, mas quero reforçar o nosso posicionamento de não vender o Gabigol. Nós não temos interesse em vender o Gabigol. Era isso que o Marcos Braz deveria fazer. E ele não fez. E ao não fazer isso, ele mantém e sustenta essa especulação que é pífia e ridícula. O Gabigol não será vendido pelo Flamengo ao Corinthians. Ele pode vestir a camisa do Corinthians em 2025. Agora, em 2024, com o Flamengo liberando e vendendo o jogador, chance zero. E o presidente do Corinthians, o novo presidente do Corinthians, também falou sobre Thiago Maia, tá?
e a possível troca envolvendo Fausto Vera. Existe conversa de Flamengo e Corinthians, não vamos falar os nomes, senão fica especulando. Existe uma conversa entre os dois clubes. Estamos estreitando a relação para fazer as negociações. Os nomes não serão falados, então estão sendo falados os nomes, mas vamos trabalhar e concretizar para passar para vocês, disse Rubão, como é conhecido o diretor de futebol do Corinthians, em relação aí a Thiago Maia e Fausto Vera. Galera, mudando de assunto, vamos falar do Everton Ribeiro, porque esse, de fato, está de saída do Flamengo. Ele definiu o futuro dele, ele vai vestir a camisa do Bahia. Ele aceitou o projeto do Bahia. E, galera, o projeto do Bahia apresentado ao Everton Ribeiro foi o seguinte: 2 anos de contrato, podendo estender mais um se você bater metas em 2025. Aumento salarial em relação ao que você ganha atualmente no Flamengo de 30%. Além disso, o Grupo City, que hoje administra o Bahia, apresentou o projeto para o Everton Ribeiro para ele ser embaixador do Grupo City aqui no Brasil, depois que ele pendurar as chuteiras, que provavelmente será após esse período aí com o Bahia. Porque o Everton Ribeiro vai completar 35 anos agora em abril. Ele vai fazer um contrato aí de pelo menos 2 anos com o Bahia, podendo estender por mais um. Dificilmente ele vai fechar com outro clube depois dessa passagem pelo Bahia, se ele cumprir o contrato com o Bahia. Então, de fato, é um projeto muito bom para o Everton Ribeiro. Agora, discordo de quem diz que o Flamengo não quis renovar com o Everton Ribeiro. Isso é mentira. O Flamengo quis renovar com o Everton Ribeiro, dando o contrato de mais um ano, porque entendeu internamente que era isso que poderia apresentar para ele. O jogador pediu 2 anos, o Flamengo não quis, depois pediu 1 ano, mais 1 ano, batendo metas em número de jogos, como aconteceu com o Davi Luiz, o Flamengo não quis. Beleza, entendo que ele fala assim, poxa, o Flamengo não está tendo gratidão com o ídolo do Everton Ribeiro. E por que o questionamento não é para o lado do jogador? O Everton Ribeiro também não está abrindo mão de algumas coisas para poder ficar no Flamengo, simples. Isso é negócio. O Flamengo não está errado, o Everton Ribeiro não está errado. Digo e repito, é negócio. Não tem gratidão, é lindo, maravilhoso, ótimo, bacana, mas estamos falando de negócio. Não é porque o Everton Ribeiro é ídolo que o Flamengo tem que aceitar tudo que o Everton Ribeiro pede. Poxa, Veni, mas ele merecia um jogo de despedida. Também acho. Não aconteceu como Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Por quê? Porque Felipe Luiz e Rodrigo Caio nem negociação teve. Já estava definido que eles iriam embora. Inclusive, eu acho até que foi no momento errado, mas ainda bem que não deu nada de errado. O Flamengo venceu o Cuiabá, tudo certo. Agora, naquela ocasião, o Flamengo e Everton Ribeiro ainda estavam negociando a renovação de contrato. Ninguém sabia o que iria acontecer. Eu acho que o Flamengo pode fazer aí algo especial para ele nas redes sociais, enfim, um vídeo bacana de gratidão, obrigado, Everton Ribeiro. Agora, pô, aceitar dar 2 anos de contrato por gratidão, por ser um ídolo, sou totalmente contra. Totalmente contra. O Flamengo ofereceu para ele. Ele que não quis. Assim como ele ofereceu uma contraproposta ao Flamengo, o Flamengo não quis e segue o jogo. É isso. Negócio, gente. Futebol. Tá bom? Acho que não existe certo e errado nessa história. Só acho errado quem diz que o Flamengo não tratou o Everton Ribeiro da maneira correta, ou quem diz que o Flamengo não quis renovar com o Everton Ribeiro. Isso não procede. O Flamengo quis, mas o Everton Ribeiro não topou, assim como o Flamengo também não topou a contraproposta e segue. Agora ele vai para o Bahia, vai ser feliz lá, espero eu, e o Flamengo vai seguir também bem feliz aqui sem o Everton Ribeiro. Mas agora, da geração 2019, tem apenas Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. Apenas 4 daquela geração vitoriosa. O Arrascaeta tem contrato até o fim de 2026, Gerson até o fim de 2027, Bruno Henrique acabou de renovar por mais 3 anos, 24, 25, 26, até o fim de 2026, e o Gabigol tem contrato até dezembro desse ano. Com a saída do Everton Ribeiro, Gabigol se torna um jogador que está há mais tempo no elenco, tá bom? Tudo bem, muita gente vai falar assim, a Arrascaeta chegou junto. Não, o Gabigol ele chegou poucos dias antes, ele foi anunciado poucos dias antes. Então o Gabigol de fato é o jogador que está há mais tempo aí no elenco. Sobre orçamento, galera, muita gente me pergunta aí, Veni, o dinheiro investido pelo Flamengo para contratar o De La Cruz, 16 milhões de dólares, vai sair do orçamento de 2023 ou 2024? Porque o jogador ele foi anunciado em 2023, então como é que funciona isso?
Fiz esse questionamento para uma pessoa da diretoria do Flamengo e a pessoa simplesmente respondeu: a transferência oficial somente ocorrerá em 2024. Aí eu fui e questionei: então será no orçamento de 2024, correto? Sim. Diz que será tudo registrado dentro do orçamento de 2024, porque a compra só é fechada em 2024. Saudações rubro-negra, então isso aqui é mais um vídeo aqui do Mengão, né? Onde o Vene Casagrande trouxe as principais informações. O presidente do Corinthians diz sim que está perto de contratar o Gabigol, o Everton Ribeiro, né, que deixou o Flamengo. Então, situações aí no mercado da bola bem movimentado, né, sobre o Flamengo. O Flamengo ainda também segue em busca de contratações. Matias Vina, né? É um dos alvos do Flamengo. Também Juninho Capixaba, Léo Ortiz, né? Já se falam em Dybala, rapaziada. Dybala no Flamengo, né? Grandes jogadores aí que o Flamengo vem com tudo para tentar contratar, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações. Em breve voltarei com mais informações do Flamengo.